vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer aqui o seu mapa astral ou sua orientação vocacional, é só você me mandar um e-mail que tá aqui debaixo nas descrições. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal, que é a astrologia com o sistema solar. Para que a gente possa entender, para que a gente possa sair do abstrato que é a astrologia e entender que nós somos também um sistema solar ambulante, que andamos por aí. Então hoje eu vou trazer isso para vocês. Também hoje eu vou trazer para vocês outros contextos, né, relacionados para vocês entenderem como é fácil da gente perceber por que a gente tem que desvincular da nossa lua, por que a gente tem que desvincular do nosso passado, por que a gente, passado, lua, emoções, por que a gente tem que limpar nossas emoções, por que a gente tem que o quê? Sempre tentar ao máximo e viver no dia de hoje. Mas existe algo que está atrelado a algum fator que a gente não sabe o que é, lembrando sempre que lua, inconsciente, falta de organização mental, não sei o que é e vou vivendo assim. Então hoje eu vou trazer para vocês, foi através de estudos que eu venho fazendo essas semanas e que aí eu falei assim, nossa, eu vou compartilhar isso porque faz muito sentido. Eu fiquei muito feliz de chegar nisso, que eu falei, nossa, agora eu entendi. E aí eu vou passar isso para vocês. Então hoje a gente vai entender por que nós somos sistemas solares, porque eu sei que às vezes a gente estuda as coisas, mas a gente fala, será que é? Aí fica aquelas dúvidas, não fica? Não tenham dúvida, não tenham dúvida. Daqui pra frente eu vou trazer mais certeza pra vocês, para que vocês possam cada vez mais ativarem aí e serem o próprio comandante desse sistema solar. Então vamos lá, vamos primeiro trazer aqui o sistema solar. Claro que eu trouxe aqui de uma forma bem reduzida, só pra gente entender. Então a gente tem o Sol, né? O Sol, não vou colocar como primeiro, mas o Sol que é o central, né? Então a gente tem que lembrar, Sol é leão, coração. Então o meu coração, se o meu coração não bate, o que ele faz? O que acontece? Ele não leva sangue para o que? O meu corpo, certo? Beleza. Vamos lá, depois a gente tem Mercúrio. Então Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol. Mercúrio rege o sistema nervoso, rege as informações, rege os transportes internos. Então a gente já sabe que o coração está relacionado com... o Sol está relacionado com o coração, né? Então assim, quem é que faz esse bip no coração? Aí é que está o grande lance. Será que tem algo além do Sol? É claro que existe algo além do Sol, mas vamos primeiro ver o nosso sistema solar para ficar mais fácil. Então, Mercúrio vai falar, então, basicamente do que? De informações, catalogar informações, entender, processar dados, que é o nosso sistema nervoso. Tudo isso está dentro de mim, porque Sol, Mercúrio e Vênus está na parte interna da órbita terrestre. Que a gente tenha isso claro. Por que está na parte interna? A gente vai entender sobre isso. Depois a gente tem Vênus, né? Então Vênus está relacionado com o quê? Com valores. Valores esses que devem estar atrelados ao Sol, né? Então valores espirituais. Então é o Sol, é o espírito, é a faísca divina, é a luz do Sol, é o coração central da galáxia, é o Sol. Vênus está relacionado com o quê? Sistemas circulatórios, né? Então vamos dizer, sangue venoso, vem de Vênus. Também está relacionado com os nossos órgãos sexuais, né? Também está relacionado com os órgãos sexuais, tanto homens como mulheres. Então está relacionado com Vênus. A gente tem a Terra. A Terra, na verdade, é o quê? Ela é o ela que recebe todas as influências dos outros planetas, né? E quem fica em volta da Terra? A Lua. A Lua não sai desse lugar, né? E danada. Lembrando sempre, gente, que a Lua que a gente está vendo, ela é um resquício, né, de uma experiência do passado, ou seja, de quando a gente vivia na Lua. Então a Lua não tem vida, nem vida espiritual, nem vida animal, nem vida nada. Ela é apenas um cadáver. Ela é como se fosse, quando a gente perde o nosso corpo físico, é como se fosse o nosso corpo físico, né? Então por quê? Porque existia vida lá e toda aquela vida veio para o planeta Terra. E por que existe ainda essa questão da Lua ficar atrelada ao planeta Terra? Porque aqui ainda, as pessoas que estão dentro do planeta Terra, que somos nós, os terráqueos, né? A gente ainda não entendeu o que são as nossas emoções, os nossos instintos. Lembrando que Lua também rege os instintos, porque na cadeia lunar, que eu já falei sobre isso,
na cadeia lunar, nós éramos animais lá. Nós éramos animais. Então a gente às vezes não tem vontade de matar, de competir, não tem isso? Tem, né, gente? Todo mundo tem uns instintos. Então a gente tem que fazer o quê? Não é matar os instintos, mas sim é adestrar esses instintos, que a gente não mata os instintos. A gente não pode matar a nossa alma animal, mas sim adestrar. Isso é o arcano 11 do tarô, para quem quiser mais informações. Depois na órbita externa, então a gente tem duas órbitas, órbita interna e órbita externa. Vocês vão entender por que é tão importante os planetas o que? Pessoais. Então se você já vem aí com planetas pessoais retrógrados, tá? Ah, então quer dizer que eu vou morrer? Não, gente, eu vim com Lua num lugar super horrível, né? Pela astrologia mundana, pela astrologia profana, que é essa astrologia mais exotérica. Mas se você vem com eles, isso quer dizer o quê? Eu tenho que tomar mais consciência deles. O que é tomar mais consciência, gente? É saber que ele existe. É saber que ele existe. Assimilar a experiência dele. Então eu tenho que ter mais consciência. Então por isso que vocês têm que saber muito bem o que representa cada um deles. Então, exemplo, Vênus tem um papel no sistema solar, né? Que a gente vê, existe um papel. Que papel que ele faz dentro de você? É isso que tem que tomar consciência. Então, na órbita externa, a gente tem Marte. Então, Marte é o primeiro planeta que vem da órbita externa. Por que da órbita externa, gente? Porque depois de Plutão, tem uma vastidão de mundo. A gente não sabe que tem, claro, quer dizer, sabe que tem um monte de outras coisas, mas ele vem primeiro. Vocês vão entender por que ele está aqui. Por que ele fica aqui? Vai ficar muito claro. Lembrando, gente, a Lua rege nosso sistema linfático. Então ela rege o nosso sistema linfático, todas as águas do meu corpo está relacionado com a Lua. Então vocês têm que entender, exemplo, se a gente, ó, pra vocês entenderem, olha pra vocês entenderem. Se eu fico triste, como é que fica o meu coração? Fica aquela coisa angustiada? Então, quem que está angustiado? O Sol ou é alguma emoção sua? É a emoção que acaba interferindo o quê? No funcionamento do Sol. Vocês entendem agora como a gente tem que linkar, como a gente tem que fazer essa linkagem? Então, o Marte, ele rege o quê? O nosso sistema muscular. Ele é do, né, você não vai, gente, imagine, a gordura, ela vai fazer um ataque. Gente, a gordura é mole, ela não tem estrutura, é o sistema muscular. Marte rege o sistema muscular, como também rege o ferro. Por isso que eu tenho que ter firmeza, né, na hora que eu tenho que fazer os movimentos. Então, por isso que a gente fala das artes marciais como ela é uma coisa importante. Não para você combater a pessoa, mas sim para você treinar a si mesmo. Depois vem Saturno, né? E aí vocês vão entender, hoje eu vou trazer para vocês vários exemplos. Saturno, gente, de alguma forma, ele rege o nosso sistema ósseo. Então, o que acontece? A gente sabe que o sistema ósseo está atrelado ao sistema muscular. Gente, tem que saber biologia do corpo. Ai, não, eu peço para um médico falar. Não, gente, você tem que ser seu próprio médico. Porque você tem que ser seu próprio curador. Então, a gente sabe que quando a gente trabalha a parte muscular, a gente sabe que há um crescimento ósseo, há um fortalecimento ósseo, porque um está entrelaçado ao outro. Então, o sistema ósseo me fala de um negócio de limitação. Outra coisa que Saturno rege é a pele. Ele rege a pele. Então, ou seja, tudo isso daqui, ó. Então, Marte, Terra somos nós, né? Lua, Vênus, Mercúrio, Sol está dentro da gente. Quem traz a limitação é Saturno. Por isso que as pessoas... É por isso que a astrologia tradicional tem que modificar a forma como passa Saturno. Saturno não é maléfico. Saturno é importante. Por que ele é importante? Porque ele tem que te dar uma limitação. Porque se ele não te der uma limitação do seu corpo, gente, você desmancha pra baixo. Você vira uma moeba, você não tem firmeza, e a gente tem que ter firmeza, e é a mesma coisa que acontece no sistema solar. Quando a gente tem um pouco de abstração, a gente enxerga isso numa questão mais macro mesmo das questões, tá? Saturno também rege leis, ele é o grande leis, também leis práticas, né? Leis aplicáveis. Júpiter, vamos lá. Então a gente está falando assim de dois planetas sociais. Por que são sociais? Porque eles moldam o corpo físico. Então Saturno é o osso, é minha pele, é meu dente, é meu joelho, né? E Júpiter rege o meu fígado, né? A maior parte é meu fígado que ele rege. Por quê?
Porque Júpiter é o grande legislador, ele é o grande legislador do meu corpo. Fígado, para quem não sabe, é o grande metabolizador do meu corpo. Se eu não tiver um bom fígado... E o que está matando o nosso fígado? Várias coisas estão matando o nosso fígado. Raiva, açúcar, álcool e drogas. Então, ou seja, aí vem essa mídia, incentiva você a comprar, incentiva você a ter raiva, incentiva você a comer, incentiva você a ir para as drogas, porque é uma coisa legal, porque está matando o seu Júpiter, está matando o seu fígado. Quem não tem um Júpiter bem trabalhado, gente, não consegue abrir o terceiro olho. Não consegue, por isso tem que fazer limpeza do fígado. Tem que estudar, é claro, não vai ver qualquer coisa no YouTube, não vai ler qualquer coisa, tem que ter um estudo, mas é por causa disso. Então, ou seja, Júpiter, ele rege a função, ele fala de funções, né? E aí Saturno rege a estrutura. Então, ou seja, estrutura do meu corpo. Para que serve? Qual é a função? Várias pessoas não sabem os seus propósitos na Terra. Tem que saber, gente, senão vocês vão ficar angustiados, tristes. Propósito não é para ganhar dinheiro, vocês têm que desvincular isso da mente de vocês. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar dinheiro. O propósito é relacionado àquilo que você foi designado a fazer, seja no âmbito dentro da sua casa, seja com o seu próprio corpo, seja no âmbito um pouco mais regional, ou nacional, ou mundial, ou até planetário. Vai depender sempre do mapa astral. Que agora, né, depois de um bom tempo estudando, eu tô indo nessa linha de estudo, né, para que cada vez mais as pessoas entendam o seu real propósito no planeta Terra, né? Depois a gente vem com Urano, Netuno e Plutão. Plutão, olha que interessante, né? Plutão é aquele planeta que está mais distante do Sol e é ele que faz a comunicação. Então a gente pode dizer que Plutão também rege as comunicações? Pode, mas ele rege as comunicações espirituais. Por quê? Porque ele se comunica, gente, com os outros sistemas. Então uma pessoa que é plutônica, ela entra em contato com os outros sistemas. Ela não tem medo, ela entra em contato com outras galáxias. Então ele faz essa limitação. Então, ou seja, a gente sabe que é escuro, né? Escuro. Então o que está escuro? Então uma pessoa que tem o seu Sol muito vibrante, quente, ela consegue ver Plutão e ela faz a conexão com as outras galáxias, com os outros sistemas, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem um pouco, principalmente vamos ver daqui, ó. Então vamos começar da Terra, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que vamos agora pegar o referencial. Então isso aqui é o que está dentro da gente, tá? Lembrando que Urano, Netuno e Plutão estão dentro da gente, mas não numa característica física, ela é mais sutil, né? Um corpo mais sutil. Então vamos entender uma coisa. Vamos pegar o nosso referencial que nós estamos aqui na Terra, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. E aí o que acontece? Poxa, eu quero entender o que é Vênus, o que é relação. Porque até agora eu não sei o que é relação. A gente tem que primeiro assumir que a gente não sabe o que é relação. A grande maioria das pessoas não sabem, gente. Porque se soubesse, seriam seres venusianos. Seres venusianos são seres luciféricos, seres portadores de luz. Vocês são seres portadores de luz? Não são, então não sabem o que é relação. A gente tem que ter muito claro isso dentro da gente. Relação é equilíbrio, é harmonia, é diplomacia, é justiça, é cooperação com a sociedade. Em nenhum momento eu falei de dinheiro aqui. São seres venusianos, são seres belos esteticamente e são seres belos esteticamente na sua alma, principalmente. Então o que acontece? Vamos ver que você está aqui e aí você quer olhar para Vênus, né? Você quer entender isso, só que o que acontece tem um passado aqui. Então tem um passado que acaba te envolvendo na sua visão e você não sabe o que é Vênus. Por quê? Porque Mercúrio, gente, é ele que faz o papel de mensageiro. Então ele é mensageiro do quê? Do Sol. Ele sabe fazer o processo de decifrar, ele sabe fazer o processo de codificação. Então ele codifica a vibração solar, né, que tem dentro do nosso coração. A gente ele codifica e passa para o sistema nervoso. Olha que interessante, estou falando de astrologia no corpo. Ele passa para o sistema nervoso, ele desencadeia aí uma série de processos, porque a gente tem, para quem não sabe, a nossa coluna, né, tem um cano assim tem um cano, então, onde está a Kundalini, onde está a Forrati, tem um cano de nervos, né? Que é importantíssimo, por isso que uma pessoa, primeiro, ela tem que sair para evolução, tá bom, gente? Pra gente se iluminar.
Primeiro a gente tem que ir para Vênus, depois de Vênus a gente vai para Mercúrio e depois a gente vai para o Sol. Então, quando a gente fala de Cristo, né, Jesus, eles são seres solares, né, já são seres que já entenderam todo esse mecanismo. E o que acontece? Então, há uma codificação e aí dispara para o sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, ele dispara para o sistema, o quê? Circulatório, as veias, as artérias. Por que ele dispara? Porque você precisa fazer o que? Uma ação. Então, ou seja, Vênus fala da questão de valor no sentido do que eu tenho que apreciar. Qual que é a minha apreciação? A apreciação é com relação ao que o Sol está querendo para mim. E aí, consequentemente, eu sei o valor, eu tenho a informação desse valor, ó, aqui, ó, valor e informação. Tenho informação desse valor, consequentemente, eu disparo para Marte. Vênus dispara para Marte, porque é sistema circulatório que entra no sistema muscular, dispara para Marte ter uma ação, porque Marte é a nossa ação. Então, Marte e Vênus trabalham juntos, eles têm que trabalhar juntos, né? A grande maioria das pessoas está trabalhando apenas o que? Marte, só trabalha impulso. Só que o que acontece, né? Deixa eu apagar aqui. O que acontece? Só para vocês entenderem, gente. Quando eu trabalho só meu impulso, sem ter o processo do meu Sol, do meu Mercúrio, do meu Vênus, eu vou barrar em um negócio chamado Saturno, em limite, em karma. Então, toda vez que a gente for fazer o impulso, a gente vai ter consequências. E aí, às vezes, a gente não quer arcar com essas consequências. E existe uma limitação. Existe uma própria limitação. Às vezes a gente quer avançar, não quer fazer algumas coisas, mas existe uma limitação. Seja limitação com relação aos condicionamentos sociais, ou seja, uma limitação física, né? Então, Marte me traz essa questão. E por que me faz isso? Porque eu só posso entender as leis superiores, que é sempre Júpiter, Urano e Netuno, quando eu primeiro estruturar o meu corpo físico, para que o meu corpo físico, né, estruture o meu corpo vital, meu corpo mental, meu corpo emocional. Para quê? Para que eu possa receber a luz espiritual. Então, o que acontece, gente? Quando a gente começa a compreender Saturno, que Saturno ele é o planeta mais importante que existe. Porque o que acontece? Então, vamos dizer que a gente está na Terra, aqui está a Lua, né? Eu vou fazer uma ação, aqui está a Lua, bem desenhada mal, mas está aqui. E aqui eu tenho Marte. Então, às vezes eu quero fazer uma ação, mas essa ação está atrelada ao passado. Então, o que acontece? Eu não estou fazendo uma ação, porque a ação ela tem que vir de acordo com o que o meu Sol quer, não com o que a minha Lua quer. Então, a gente tem que fazer o processo de desastrelar. Então, você que tem Lua em conjunção com Marte, Lua em oposição, Lua em quadratura, né? Então, às vezes, você é muito condicionado às suas emoções e você não está agindo, você está só se debatendo, sabe? Só está se debatendo. A mesma coisa. Então, é como se a gente não conseguisse olhar a realidade. O que é olhar a realidade? É quando eu sublimo a minha lua, é quando eu entendo as questões da minha lua no meu mapa astral, ou também com relação o que significa as emoções, o que significa esse corpo animal, esse corpo astral que a gente tem. Quando a gente começa a entender isso, a gente então começa a ter uma expansão de consciência, porque eu estou estruturado, porque eu não vou mais usar a minha ação de uma maneira agressiva, eu sei os meus valores, eu tenho uma comunicação direta com o espírito, né, com o meu Sol, com o meu coração. Então agora eu entendo Júpiter, eu sei qual é a minha função no meu sistema, seja no meu sistema individual ou seja no meu sistema chamado Terra, eu sei qual é a minha função e, consequentemente, a gente consegue ir para os mistérios superiores. Mistérios superiores sempre é Urano, Netuno e Plutão. Sempre são. Então, ou seja, você vai expandindo até que uma hora Urano chega e fala assim, olha, você é muito mais do que isso. Então, de vez você ser um cidadão mundial, você começa a ser um cidadão planetário. Você pode chegar pra mim e falar assim, Marcela, mas é muito utópico isso. É claro, pra agora, eu falei isso pra grande parte das pessoas, eu sou considerada uma alienígena. Mas a gente já consegue fazer esse trabalho. Gente, uma coisa que eu falo é assim, não perca tempo. Se você já tem consciência disso, você tem que ir. Por quê? Porque a gente sabe que na época de 3 mil mais ou menos, né? Então, ou seja, daqui 1000 anos já começa então a era venusiana na Terra. Então, assim, o
Quem não tiver os seus corpos adaptados, né? Quem não tiver corpos, quem não tiver o mental, o emocional adaptado para essa era, não reencarna mais, não reencarna mais. Isso não é para alarmar, isso é realidade, isso é realismo. E vai se fechar, na verdade, até 13. Eu queria fazer isso depois, depois eu faço, depois eu estudo. Então vocês têm que entender muito bem o que é o corpo mental abstrato, né? O que é esse corpo mental abstrato, como a astrologia ajuda a gente, porque a astrologia fala de um karma que a gente trouxe, de um passado mal resolvido, então a gente tem que resolver tudo aquilo que está mal resolvido dentro de nós. Então assim, não deixa pra depois, né? Não deixa pra depois. Então, ou seja, tudo aquilo que eu tenho medo, que eu sou insegura, que eu não sei porquê, é aquilo que você tem que entender. É aquilo que você tem que ganhar significado. Quem dá significado, sempre é o Sol, porque ele ilumina. Ele ilumina e Mercúrio já captei o que é. Então, se você ainda continua vivendo algumas coisas sem saber o significado delas, eu pelo menos, eu insisto aí a você, no sentido de você começar a compreender as coisas. Tentar e compreender. Mas eu não aceito isso. Gente, acabei de falar sistema solar. Claro que a gente pode abordar o sistema solar. Eu espero trazer de novo o sistema solar de outra forma, para vocês entenderem como a gente ainda está atrelado a essa lua, as nossas emoções. Então, como é que eu posso controlar e comandar esses humores que a gente tem? Humores em que sentido? A gente tem as 4 fases, né? Que acaba, então, fazendo todo um processo dentro de nós, a gente sabe como ver isso, ver no oceano como um todo, né? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vou depois trazer para vocês a imagem do cisne, um vídeo muito legal, e também da lâmpada, fiz um texto falando sobre isso, só para vocês entenderem como a reencarnação, ela existe. A gente está vendo uma humanidade não, né? Mas o que está aí fora, porque eu não considero isso como humanidade, nem sociedade, mas ela é a perversão, ela já está pervertida, já está corrompida. Isso não são seres humanos. Quando a gente entra em contato com seres humanos de verdade, a gente entende que isso não é ser humano, né? Então, quando você incentiva uma população que não existe reencarnação, ela faz o que ela quiser, ela é carpe diem, faço o que eu quiser, eu faço só o que os meus desejos querem, e aí, não quero nem saber de consequência, ou seja, se mata uma lei hermética, que é a lei de ação e reação, não tem como. Se alguém me dá um soco, eu vou sentir. Isso daí não tem nem como a gente contestar, não dá pra se contestar leis espirituais ou universais, não se dá pra contestar. Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito claro dentro da gente. Então eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né, com relação a isso, que vocês tenham entendido que a gente tem que compreender que só através de um valor eu posso ter uma ação digna daquele valor, porque é digna do meu coração. Para isso eu tenho que trabalhar muito bem os meus planetas pessoais. Isso eu concordo com a astrologia tradicional. Tem que trabalhar muito bem os seus planetas pessoais, tá bom? Então um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!